Ô Edu, tem alguma coisa de reforço do Vasco da Gama? Porque eu tava vendo que o Vasco já está conversando com alguns jogadores para trazer na janela, né? É fato que em julho agora deve vir algum reforço. A gente não sabe qual o tamanho, a intensidade do reforço, se vai ser o camisa 10, cereja do bolo, ou se vão ser só aqueles jogadores medianos, né? Você tem alguma informação sobre isso, não? Pô, por incrível que pareça, eu tenho, cara. O Gui, eu converso, eu gosto muito do Flávio Dias, eu acho que ele é muito bem informado, né? Eu não tô aqui puxando o saco dele, não, ele sabe disso, sabe? Ele Um tá aqui baita do lado, jornalista. é um baita de um jornalista, ele, pô, é muito fera, e é um cara muito bem informado sobre Vasco, né? Ele sabe muito. E, cara, eu vou falar para você, ele conversando comigo, falou, pô, Du, eu acho que o Vasco vai trazer sim, já tem dois nomes aí avançados com o Vasco, né? São duas negociações, excelentes negociações para o Vasco. Não tem nome, tá? Deixando isso bem claro, não tem nome de jogador, mas seria um atacante e um meia, né? É o que o Vasco está precisando, um ponta esquerda, na verdade, né? Precisa de um volante também, né? Volante também. Agora eu não sei se é volante, porque eu falo a verdade, eu tô torcendo para que não seja volante, cara. Tá precisando tanto desse camisa 10 que eu acho que você Pô, é aguenta verdade. com o Rodrigo. Pô, cara, o Cuejá foi muito bem. O Barbieri e o Abel gostam muito dele desde a época do Flamengo, quando levaram ele para o Flamengo. Tá lembrando, galera, quem levou o Cuejá para o Flamengo foi o Abel Braga, junto com o Barbieri, e parece que que o Barbieri é amigo pessoal do Cuejá. É um jogador que eu gosto muito, é um volante que carregaria aquele piano ali, além de qualificar bastante o meio-campo do Vasco. E aí você traz um jogador de mais destaque. Ô Gui, quando eu falo camisa 10, eu não estou falando do Messi, não. Eu estou falando aqui de Sim, um sim. jogador bom, um cara que Nem consiga. do Rodriguinho, né? Pelo amor de Deus. Você que falou do Rodriguinho. Chupa essa manga depois. A torcida do Vasco tá tão bolada, cara. Tipo, e tem que estar, né? Tem que estar bolado. E eu fico assim, fico chateado, porque, poxa, foi tão difícil chegar, colar, né? Hoje um pouquinho, falar, pô, ganhei do Atlético Mineiro lá fora, empatei com o Palmeiras, velho, jogando, pô, e o time do Vasco só tem 4 meses, né? Não tô aqui falando que o Barbieri está acertando em tudo, não. Eu critico também, pô, mas só tem 4 meses, e você ganhou fora do Atlético Mineiro, você empatou dentro de casa, né? No Maracanã com o Palmeiras, depois de fazer 2-0. Depois, tudo bem, derrapou, foi feio ali contra o Bahia, mas, cara, empatou com o Fluminense também, recuando, perdendo na parte física. Mas a tendência, Gui, é que o Vasco consiga uma evolução. Eu estou acreditando, cara. Eu não sei se é coisa da minha cabeça, não sei se estou falando demais. Eu acho que o Vasco vai contratar, vai reforçar ainda mais esse elenco e vamos voltar, pelo menos. Pode anotar o dia e a hora. O Vasco volta para a Libertadores ano que vem. Cara, a minha torcida é pra isso, é pra ver o Vasco pelo menos entre os oito. Se virar G8, G7, tá ali na briga até o final e não sofrer. Mas agora, se eu sou os dirigentes do Vasco, 777, eu sento e falo: é o seguinte, gente, a gente precisa, que eu acho que o Vasco precisa, pelo menos pra agora, se não quiser sofrer, de um volante bom, um cabeça de área, certo? Até porque o Andrei vai embora, não joga bem nessa posição, mas tem sido usado, né? O Andrei vai embora. Tem o Rodrigo, que para mim pode ser titular de repente ao longo dos anos e evoluir na parte de tocar a bola, porque ele realmente tem alguns problemas na hora do passe, né? Tem que trazer um volante, tem que trazer um camisa 10, ou camisa 10 ou um cara que tenha criatividade, pelo menos, um cara bom, um cara que consiga compor ali e um para brigar com o Pedro Raul na frente. Acho que tem que ter pelo menos um cara ali fora que não seja o Juan Cruz, que eu acho que não é esse cara, não vai conseguir brigar com, mas um cara que pelo menos possa entrar ou de repente assustar um pouco o Pedro Raul ali para ele fazer gol. Ó, tem que jogar, se não jogar não vai estar. Tá. Então acho que tendo esses três jogadores, não briga por título, tá, gente? Mas pelo menos consegue um brasileiro mais seguro. Eu tô vendo o pessoal falando Campuzano, Santiago Reze. Então, falam muito do Rodias também. Cara, é muito difícil porque hoje em dia a disputa por um camisa 10, principalmente, é muito acirrada porque tem poucos no mercado. Mas o Vasco precisa e muito. Você acha que tem mais alguma posição que precisaria, Edu? Eu acho que reforço ele é sempre muito bem-vindo, né, Gui? Mas eu acho que o meio-campo, o Vasco tem que olhar para o meio-campo, para o ataque, como você falou, precisa ali
de um jogador que chegou, ó, Pedro Raul, eu tô aqui, hein? Se tu demole, se perder 2, 3 gols mais uma vez, eu vou entrar no seu lugar. Eu acho que tem que ter esses jogadores, sim, de banco, enfim, para formar um elenco forte, para que o Barbieri. Com um exemplo, o Vasco vai perder agora Marlon, né? Já foi para a seleção, e o Andrei Santos. E aí? Você vai com Carabarral? Que não me convenceu. Ah, mas o cara jogou um jogo só. Tá, mas ele já não estava bem no Santos. Esse menino é outro, né? O Juan Cruz. E assim, quando você fala Cruz, aí a galera já tá. O Juan Cruz Credo. Cruz Credo. É que a galera bota apelido. Essa é que é a É, grande lógico. verdade. Pô, o cara. E o Edmundo foi muito bem aqui na última live, né? Que o Edmundo falou assim: pô, não posso aceitar que o terceiro reserva do Santos, que é uma equipe que Absurdo. foi contratado. Então, é assim, eu deixei isso bem impregnado, essa palavra do Edmundo realmente falou alto, é verdade, Gui. Olha, tô vendo, o pessoal tá falando aqui, um treinador seria bom. Puta vida, o pessoal é sensacional, cara. Meu Deus do céu. Ó, Beto Lima tava falando que o Messi tá livre. É verdade, Beto Messi tá, de repente tá livre aí. O Marcos Soares fala: Gui, você já viu algum jogo do Nenê? Porque eu já vi algumas pessoas falando sobre isso. Pô, o Nenê foi liberado e não veio 10. Mas eu acho, não sei você, do que o Nenê não tem mais intensidade pra Série A. Eu acho que fez certinho. Não dava mais para o Nenê no Vasco. Eu acho que o Vasco tinha que realmente pensar num outro, sei lá. Eu achei que fosse arriscar com o Orejano, eu juro para você. Eu achei que quando pô, o Nenê tá indo e eu vou arriscar aqui com o Luca Orejano. Mas ele disse na entrevista que o Orejano pode sim atuar, tem condições de atuar por dentro. Então, Barbieri, dá essa moral aí para a torcida do Vasco, bota o Vê, argentino né? no campo para tirar pelo menos essa pulga de trás da nossa orelha aí, mas não adianta você dar um jogo pro cara, dá uma sequência, né? Assim como foi o Conca teve lá atrás, né? Enfim, o Leandro Amaral, quando voltou para o Vasco lá atrás, Gui, voltou na mesma situação, mas teve uma sequência. O Alex Dias veio para o Vasco nessa mesma situação. Então, assim, eu tenho isso guardado dentro da minha memória e eu gosto de levantar esse tipo de bola, porque o torcedor vascaíno, principalmente os mais novos, eu já estou velhinho, tá, gente? Quando você passa dos 30 já era, filho. Depois até entrar no entra, né? Então, assim, tem uma galera que passou pelo Vasco, mas teve a oportunidade, uma sequência e realmente e depois viraram, entre aspas, ídolos, né? Então, um exemplo, o Cano agora veio para o Vasco e virou ídolo. Ídolo, mas de quê? Ganhou o quê? Ele caiu para a Série B, ele não conseguiu. Mas a galera tinha o Cano como ídolo. Tá vendo aí? Mandou o Cano embora e tal. Mas o Cano também, vamos defender o Cano. Cada time bananada que o Vasco contratou para o Cano jogar, né? Tipo, se vira aí, Cano. O cara é um grande centroavante, mas os times do Vasco realmente eram muito fracos. Se o Cano tivesse nesse time do Vasco hoje, pô, seria fantástico, cara, eu acho. Daria pra jogar até com o Pedro Raul, eu diria, viu? Mas deixa pra lá, coisa é do Deixa eu falar, passado já, gente.